Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já fazia algum tempo que eu não gravava vídeos para a playlist que eu tenho aqui no canal referente a comentários sobre livros em relação a ateísmo ou história do ateísmo. E agora, há pouco tempo atrás, através das minhas pesquisas pela internet, eu descobri um livro de um filósofo, tá? Chamado John Gray. E o nome do livro é Sete Tipos de Ateísmo, tá? Vejam só aqui a edição inglesa, tá? Esse aqui é um livro de 2018. Ainda não existe uma tradução em português, eu desconheço, tá? Eu sei que tem uma tradução em espanhol, mas eu não consegui ter acesso à tradução em espanhol. Então eu adquiri o livro em inglês, tá? O John Gray é um filósofo que, pelo que eu pude pesquisar, ele tem uma produção significativa dentro da área da filosofia e também muitas obras dele já estão traduzidas e publicadas no Brasil, tá? Mas este livro aqui, em particular, não tem uma tradução e publicação no nosso país, tá? Existem algumas entrevistas, alguns pequenos artigos dele que depois eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso, tá? Então esse livro aqui não é propriamente um livro sobre história do ateísmo, mas é um livro que, ao fazer uma reflexão sobre os diversos tipos de ateísmo, acaba pensando um pouco historicamente, né, o surgimento e a trajetória dessas distintas formas de ateísmo. Então a minha ideia central aqui no vídeo é apresentar a tese mestra dele e depois a ideia central de cada um dos capítulos, tá? Eu não vou entrar na questão da análise das interpretações apresentadas por ele, porque isso aí acabaria tornando o vídeo muito longo, tá? E não é esse o foco no momento, mas no futuro eu posso fazer esse tipo de vídeo, tá, pessoal? Então, inicialmente, né, eu já peço também que quem não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, né, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curte, comente o vídeo, compartilhe, que tudo isso ajuda a fazer com que esse tipo de conteúdo ganhe uma maior amplitude, tá? Hoje está um pouco frio por aqui e eu tô aproveitando para tomar um chimarrão. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e esse é um hábito que eu cultivo até os dias de hoje. Bom, mas falando da questão do livro do John Gray, ele tem uma tese central, tá? E essa tese central ela tem influência no desenvolvimento dos capítulos. Então ele fala sobre o surgimento de 7 formas de ateísmo no mundo moderno, tá? No mundo contemporâneo. Pensando basicamente a partir do século XVIII até os dias atuais. Tá? A ênfase maior dele recai nesse recorte cronológico. Então ele vai pensar esses 7 tipos de ateísmo com base em uma tese central. Tá? O John Gray fala que o monoteísmo, essa é a ideia base dele, tá? A ideia base. O monoteísmo ele tem como característica, tá, a crença na existência de um Deus criador e, acoplado a isso, uma visão sobre a história humana, né, como uma marcha rumo a uma redenção. Tá? Então nós pegarmos os textos bíblicos, principalmente na questão lá do Apocalipse, né, lá nós vamos encontrar então essa perspectiva de uma redenção futura de toda a humanidade. Tá? E o que o John Gray vai falar é que a partir da modernidade, quando começam a surgir visões de mundo ateístas, algumas dessas visões ele vai afirmar que ainda se mantém preso
em uma perspectiva monoteísta de compreensão do mundo e do ser humano. Então ele vai elencar 7 formas de ateísmo e ele vai tecer críticas bem contundentes a 5 formas e vai mostrar-se simpático a 2 formas de ateísmo, que são os 2 capítulos finais. Então, quais seriam essas 7 formas de ateísmo que o John Gray coloca no livro dele? Tá? A primeira forma de ateísmo é o chamado novo ateísmo do início do século XXI, representado por intelectuais como Richard Dawkins e o Sam Harris. Tá? O John Gray ele é muito crítico a essa forma de ateísmo, que ele entende que possui uma visão sobre a religião como uma espécie de uma ciência primitiva, o que seria uma herança, tá, de uma concepção filosófica positivista do século XIX. Então, a ideia do positivismo kantiano, que apresenta uma filosofia da história, é parte da premissa de que a história humana passa por etapas, tá? E essas etapas seriam a etapa teológica, que seria a primeira etapa, depois a etapa metafísica e depois a etapa positiva. A etapa positiva seria uma fase da história humana onde a ciência seria predominante como uma visão de mundo, tá? De compreensão dos fenômenos. Nesse sentido, a religião é vista como uma forma primitiva de compreensão. E os neo-ateístas, né, esses novos ateus, como o John Gray coloca aqui no livro, eles seriam herdeiros, tá, dessa visão positivista. Então ele acaba sendo crítico. A segunda forma de ateísmo que ele apresenta é o humanismo secular. Ele vai dizer que o humanismo secular que surge na modernidade, tá, ainda se mantém preso, né, enquanto uma visão de mundo ateísta, há uma premissa religiosa, né, de caráter monoteísta, ao trocar, né, a ideia de Deus, né, todo o significado contido na ideia de Deus, pela ideia de humanidade. A humanidade enquanto uma totalidade por meio da qual as esperanças na construção, né, de um mundo melhor são depositadas. Tá? E ele coloca como exemplo disso, né, a figura do Stuart Mill, que foi um pensador inglês do século XIX. A terceira forma de ateísmo que ele apresenta é o que ele chama de fé na ciência. Tá? Que ele vai dizer que isso foi muito forte no século XIX, começo do século XX, que é a transformação da ciência, que é um método de investigação, tá, para a compreensão dos fenômenos, em uma visão de mundo. Tá? Então, onde a ciência deixa de ser apenas um método e passa a ditar os valores e as formas de dar significado a todas as esferas da realidade humana. Tá? E ele fala que isso acaba se expressando na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX, através de ideias e de movimentos como o darwinismo social e a eugenia. Tá? A quarta forma de ateísmo que ele vai apresentar é o que ele denomina como a religião política moderna. Tá? O que ele vai dizer? Que os movimentos revolucionários que surgem na modernidade, principalmente a partir do final do século XVIII, né, a Revolução Francesa é bastante exemplar nesse sentido, tá? Esses movimentos revolucionários eles são imbuídos de uma fé de que a ação humana seria capaz de transformar radicalmente o mundo e a partir daí criar um paraíso na Terra. Tá? E aí ele vai citar alguns exemplos, né, de religião política moderna, como o jacobinismo na França do final do século XVIII, né, durante a Revolução Francesa, o bolchevismo no século XX e o liberalismo. Tá? Talvez isso até pareça um pouco estranho para alguns, mas o John Gray vai falar que a ideia
de que as forças de mercado impulsionadas, tá, pela iniciativa individual das pessoas, né, pela livre iniciativa, né, vai criar um cenário de prosperidade econômica para toda a humanidade. Para o John Gray, esse tipo de visão é um artigo de fé monoteísta. Tá? Então ele também tem essa crítica ao liberalismo. A quinta forma de ateísmo que ele vai falar são os odiadores de Deus, né? E ele vai citar como exemplo o Marquês de Sade, que ele vai dizer que são pessoas, tá, que acabam desenvolvendo um ressentimento em relação a Deus diante da problemática da existência do mal, tá? Mas que no fundo, o que esses odiadores de Deus se ressentem, né, é pelo fato da promessa, da possibilidade, tá, de uma redenção não ser alcançada exatamente por existir esse tópico, né, significado através desse termo, né, do mal, né, a existência do mal. E os dois últimos tipos de ateísmo que o John Gray vai citar no livro são aqueles que ele tem maior simpatia. Tá? Ele vai denominar como um ateísmo sem fé, tá? Que é o abandono da ideia do progresso e de uma redenção futura, onde os indivíduos, tá, eles buscam se autoafirmar dentro de uma realidade que se revela caótica e sombria. Ele vai citar como exemplo o escritor Joseph Conrad. E o sétimo caso de ateísmo que o John Gray coloca no livro, ele vai denominar como o ateísmo do silêncio, que é uma ideia vinculada a pessoas que partem do princípio de que a realidade ela não pode ser descrita em palavras, tá? É inalcançável. Então até a própria possibilidade de se pensar ou de se falar em Deus não faz nenhum sentido diante disso. Ele cita como exemplo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Tá? Ele até fala que esse tipo de ateísmo flerta um pouco com uma visão de mundo mística, tá? Mas ele tem uma simpatia por isso. Então, essas seriam, em linhas gerais, as principais ideias, né, que estão contidas no livro do John Gray. Tá? Eu diria que, assim, para quem se depara diante de um mundo repleto de adversidades, né, que nós podemos constatar isso cotidianamente, talvez o livro do John Gray não seja muito otimista, porque ele não apresenta, tá, a questão dos caminhos, das alternativas para nós procurarmos superar essas adversidades. Então tem essa questão. Tá? Eu diria, mas mesmo assim eu diria que o livro do John Gray é um livro que vale a pena ser lido, porque ele traz algumas reflexões que são interessantes, que nós tenhamos conhecimento delas, né, para problematizar algumas formas de pensamento ateístas. Então, esse é um mérito da obra, tá? Então, fica aqui, né, o meu comentário que eu disse até num vídeo anterior que eu iria fazer sobre este livro, tá? 7 tipos de ateísmo do filósofo inglês John Gray. Tá, pessoal? Então era isso, né? Deixo aqui o meu agradecimento a quem acompanhou o vídeo até o final. Agora eu vou continuar com o meu chimarrão e nós nos encontramos em uma outra oportunidade com mais um vídeo comentando, né, trazendo alguma informação em relação ao ateísmo. Um abraço.